Ok, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Ontem foi falada a correção da lista de exercício, né? E comentários sobre as nossas avaliações, sobre as notas que foram dadas, a avaliação. E uns 10, 15 minutos atrás eu coloquei a última lista de exercícios para ser resolvida, né? Então, o que ficou pendente do assunto ainda foi a parte de potência em sistemas trifásicos. É saber calcular a potência em sistemas trifásicos, saber calcular a corrente, né? Onde tem alimentação trifásica, porque sistema trifásico é o mais comum que nós vamos encontrar em indústria, alimentação de condomínios, por exemplo, subestação só existe alimentação trifásica, subestações de grande porte, né? Em subestações rurais existe monofásico, mas é uma particularidade do sistema também. Mas o mais comum que nós vamos encontrar na distribuição elétrica é sistema trifásico. E lembrando, né, vamos lembrar alguns conceitos que eu falei na semana passada sobre potência ativa, potência reativa e potência aparente. Tá? Vamos só fazer uma recapitulação para poder entender de onde vai surgir alguns conceitos que a gente vai precisar em potência trifásica. Até agora, no exercício anterior, por exemplo, né, todos os sistemas, todos os equipamentos que eu estava dando como exemplo, né, quais eram? Era chuveiro elétrico, ferro de passar, panela de fritura e por aí vai, né? Por que foram utilizados esses equipamentos que são utilizados, né? Porque eles são equipamentos existivos. Ou seja, não existe um campo magnético para ter potência reativa, não existe outros meios de converter energia. Ou seja, a energia elétrica vai ser toda convertida em aquecimento no chuveiro elétrico para aquecer a água, para aquecer o ferro de passar, para passar roupa, para a panela de fritura também, para aquecer o óleo. Então, tudo vai ter aquecimento. Então, isso significa que esses tipos de equipamento, né, equipamentos resistivos, eles têm uma característica: eles consomem toda a energia elétrica fornecida. Então, o que isso significa? Que toda potência que eu forneço para esses equipamentos vai ser convertido em um outro tipo de energia, né? No caso aqui, energia térmica para aquecimento. Quando eu comentei sobre esses três tipos de potência, né? Potência ativa, reativa e aparente, eu falei que a potência aparente é a potência fornecida pela concessionária. Ou seja, a concessionária nos fornece potência aparente. Só que na nossa residência nós utilizamos essa potência aparente de duas formas. Ela vai se dividir em potência ativa e potência reativa. E onde nós temos esse exemplo, né, de potência ativa? Nesses equipamentos elétricos, por exemplo, né, que eu acabei de citar, chuveiro elétrico, chuveiro, ferro de passar, panela de fritura, entre outros equipamentos. E onde nós temos aplicação de potência reativa numa residência, né?
a potência reativa, ela vai existir quando houver campo elétrico. E onde que nós vamos encontrar campo elétrico dentro da nossa residência, né? Em motores elétricos. Que tipo de motores? Qualquer tipo de motor que tenha dentro da nossa residência. Por exemplo, liquidificador. Liquidificador, ele vai consumir uma parcela de potência reativa e uma outra parcela de potência ativa. Onde também temos motores dentro de uma residência? No poço, né? Poço d'água. Ou seja, em bombas. Em bomba d'água, que utiliza motores elétricos para fazer a sucção da água. Então, existe uma relação, né, de potência aparente com potência reativa e com potência ativa. Essa relação é dada pela fórmula das potências, onde a potência aparente é elevada ao quadrado é igual à potência ativa elevada ao quadrado mais a potência reativa também elevada ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, ela determina como que a potência aparente se relaciona com a ativa e com a reativa. Se vocês prestarem bem atenção e lembrarem, isso aqui nada mais é do que a equação de Pitágoras, né? O triângulo retângulo. Então, essa fórmula aqui, ela vai formar justamente um triângulo retângulo, onde potência aparente está na parte maior, na parte da hipotenusa. A potência reativa está subindo, e na parte de baixo nós vamos ter potência ativa. Ok? Então, aonde tem potência ativa, unicamente, em caso de chuveiro elétrico, ferro de passar e panela de fritura, onde são circuitos resistivos, essa potência reativa não vai existir. Se ela não vai existir, essa linha preta que eu desenhei agora, ela vai estar em cima da linha vermelha. Ou seja, a potência aparente vai ser igual à potência ativa. Eu vou dar uma pausa agora e perguntar aí se está sendo compreendido até esse ponto aqui do pessoal aí. Professor, na verdade não é uma dúvida. Se o senhor pudesse fazer aí um cálculo, né? Fazendo já aí o resultado de uma potência ativa com uma reativa, ou são esses dois cálculos? Para fazer só para a gente já ter uma noção. Sim, por isso que eu dei essa pausa agora, justamente para fazer essa pergunta aí. Mas dá sim para fazer. Beleza? Eu vou apagar aqui para a gente compreender aqui melhor. Então, vou desenhar aqui o triângulo de novo. Então, vamos lá. Vamos dizer que nós temos um equipamento de 400, lembrando que potência reativa é VA com R no final. Nós temos 400 VAR de potência reativa num equipamento qualquer.
E nós vamos ter de potência ativa 300 watts. Então, vamos calcular essa potência aparente aqui desse equipamento. Só vou colocar uma simbologia aqui. E potência aparente, nós utilizamos a letra S para representar. Não tem que ficar escrevendo o tempo todo P aparente, entendeu? Mesma coisa para potência reativa. Nós utilizamos na literatura aí letra Q. E a potência ativa é a nossa letra P que nós estamos utilizando desde o início da parte de potência. Então, só substituindo P aparente por P reativo, P ativo, né, por essas letras, a nossa fórmula anterior vai ficar dessa forma aqui, ó. Só pedindo desculpa aí pela coordenação aqui da letra, mas acredito que dá para compreender aí. Só mudei, em vez de estar escrevendo P aparente, P reativo, pelas letras que nós vamos utilizar de agora. Então, como que vai ficar esse cálculo aqui, ó? Qual é a potência aparente desse ângulo aqui? Nesse caso, é o S que eu quero saber. Com 300. Só que esse 300 também é elevado ao quadrado. É tudo elevado ao quadrado. Positivo, tudo é elevado ao quadrado. Ok? Então, essa potência aparente aí vai ficar 300 ao quadrado, né? Que vai dar 90.000. E 400 ao quadrado, que vai dar 160 mil. Aí você vai me perguntar que eu não escrevi o 2 aqui, né? Quando eu tiro o 2 aqui, esse 2 elevado ao quadrado aqui, né, do S, ele vira raiz quadrada aqui do lado direito. Mas eu preciso pôr ele dentro de uma raiz quadrada ou não? Esse número da direita, sim, do jeito que eu estou fazendo aqui. Beleza? Por exemplo, vou escrever aqui na fórmula, aqui, ó. Aqui do lado direito. Eu tenho apenas o S, né? Então, para eu calcular o S, eu tenho que fazer dessa forma aqui, ó. Potência ativa ao quadrado, mais Q, que é a potência reativa, também ao quadrado. Beleza? E isso aqui que eu escrevi aqui na direita, ó, é a mesma coisa. Então, quanto que é essa resposta aqui? Esse S vai dar 500 só. 250 mil. Pois é, mas aí você tira a raiz quadrada. A raiz quadrada é de 250 mil é 500. Não esquece que tem que tirar a raiz quadrada aqui.
E a unidade, apenas VA. Ver se você ver se você consegue chegar nesse valor aí de 500 também. Chegou no 250 mil, falta só tirar a raiz. Raiz quadrada. Conseguiu chegar aí também nos 500 aí, colega? Positivo, positivo. Então, beleza. Então, isso quer dizer aqui, ó, nós temos um equipamento de 500 VA, parte da energia está sendo consumida em 300 watts e a outra parte está consumida em campo magnético, em 400 VAR. O que a concessionária nos fornece? Fornece potência aparente. Então, no consumo residencial, a principal característica é consumo resistivo. Pode observar que a maioria das coisas que tem dentro da casa são de consumo resistivo e não tem muito campo magnético. Então, não sei se algum colega já viu aí a propaganda de economizador de energia, né? Que é um equipamento que coloca na tomada e vende a propaganda de economizar energia. Na verdade, tudo aquilo ali infelizmente, é enganação popular. Ok? Então, e na indústria, né? Antes de eu falar da indústria, né? Então, a concessionária, ela vai nos cobrar praticamente apenas pela parte ativa da energia fornecida. Porque com a potência ativa é o valor que eles cobram na nossa conta de energia. Professor, Pode perguntar. faz primeiro a soma e depois tira a raiz, né? Isso. Se for fazer direto não dá certo não, né? Você está usando calculadora científica? Sim, sim. Então, deixa eu bater uma foto aqui que dá para fazer direto, sim. O que não deu certo. É, por isso que eu vou bater a foto aqui. Não esquece de colocar entre parênteses. Ah, tá. Fazendo sua raiz não tá aparecendo não. Tá? Vou já colocar aí na imagem. Beleza, pessoal? Então, a parte que é cobrada na nossa conta de energia é praticamente a parte ativa. Agora sim eu vou falar da indústria, né? A indústria, existe uma parcela cobrada também pela potência reativa. Então, tanto o consumidor, na verdade, o industrial, ele paga tanto a parte ativa, como também paga pela parte reativa da fatura de energia. Ele também paga pela reativa, porque o que muito tem na indústria? Tem motores, tem compressor, então tem um alto consumo de carga reativa na indústria. Por isso que numa conta de luz industrial, a parte reativa também é cobrada. Estou colocando aí na imagem, colega, como que eu fiz na calculadora aí, para você comparar aí com o seu valor. Na indústria, a parte reativa é cobrada. Positivo. Tá? Só estou colocando aqui a imagem aí da calculadora para mostrar aí como é que tem que fazer na calculadora, tá? Ó, até colocar aqui do lado da conta como que foi feita.
300 elevado ao quadrado mais 400 elevado ao quadrado. Esses dois números entre parênteses, entre o início a raiz quadrada. Então, a calculadora ela já faz o cálculo direto. Ela soma, tira a raiz quadrada direto. Porque é cobrada mesmo na indústria a parte reativa? Porque na indústria tem muito consumo de motores elétricos, tem compressor, tem ar-condicionado. Você quase não vê consumo de igual uma residência, né? Não tem. Na nossa residência, tem poucos motores. Né? O motor que ainda tem dentro da casa é do ar-condicionado. Mas na indústria, não. Você tem grandes motores, tem grandes compressores, tudo tem campo magnético. Então, na indústria, a parte reativa também é cobrada. É por isso que na indústria, vou apagar aqui rapidinho, na indústria existe uma cobrança chamada cobrança pelo fator de potência. Era isso que eu ia mencionar. Lá, por exemplo, na fábrica onde eu trabalho, existe um banco de capacitor. Inclusive, ele foi mal dimensionado pelo engenheiro e ele nem está funcionando. Não, Justamente para. Banco de capacitor é dor de cabeça, colega. Eu também já trabalhei com banco de capacitores, é dor de cabeça. Tem que ser bem calculado, bem estudado. Se não for bem feito, ele acaba dando mais dor de cabeça do que resolvendo o problema. Inclusive, um líder nosso pegou a conta porque bateu de frente com o engenheiro que fez o projeto do banco de capacitor. No final da história, tem lá, acho que são 4 ou são 6 bancos de capacitores e nenhum funciona por erro de cálculo dele. E ele tentou jogar a culpa nos eletricistas, né? Aí o líder bateu de frente com ele e ele solicitou que dessem a conta desse líder. Infelizmente, esse erro aí não tem como jogar muito para quem é eletricista, porque isso daí não é uma análise simples de fazer, né? Eu poderia comentar para vocês como é que faz, só que isso daí é um módulo de eletrônica de eletricidade, praticamente lá na eletrônica de potência, né? Então, é lá para o final do curso que vocês teriam que ter essa ideia de como fazer essa análise. Mas de antemão, para fazer uma análise dessa, você tem que passar pelo menos um mês direto dentro da fábrica para acompanhar e saber o que usa, o que não usa, qual é a carga do motor e por aí vai. É um negócio muito complicado de fazer. Beleza? Então, esse cálculo aí de fator de potência na indústria, ele tem que ser muito bem observado, muito bem calculado. Porque o fator de potência, antes de a gente continuar, o fator de potência, ele é uma relação entre a potência ativa dividido pela potência aparente. Então, como a indústria paga pelo fator de potência, é obrigatório que o fator de potência seja pelo menos maior do que 0,92. Isso aqui, a concessionária daqui de Manaus, Amazonas Energia, ela obriga que a indústria tem que ter um fator de potência acima de 0,92 para poder não pagar multa. Se estiver abaixo desse 0,92, há penalidades para a empresa, há pagamento de multas devido ao fator de potência baixo. Então, se o fator de potência é uma relação entre potência ativa e potência aparente, vamos fazer esse cálculo aqui desse fator de potência do exemplo que eu estou colocando. Quanto que ele vai aí? Se o fator de potência é potência ativa,
No nosso caso aqui, potência ativa, 300 watts. Potência aparente, a gente achou 500. Então, esse fator de potência aqui, ó, 0,6. Por exemplo, se isso aqui fosse na indústria, essa indústria estaria pagando multa por estar com fator de potência muito baixo. Mas isso quando a gente olha, por exemplo, um equipamento, né? Aí no caso vai Isso, ter que somar todos os equipamentos para se chegar aí nesse valor total de fator de potência, né? isso aqui é só um equipamento, né? Então, existe dois tipos de fator de correção. O nome é esse, né? Correção de fator de potência. Ou a gente faz a correção individual, coloca um capacitor para diminuir essa carga reativa, só no equipamento, ou então nós colocamos lá na subestação, lá no início da subestação, os capacitores lá na subestação para corrigir esse fator de potência. Beleza? Então eu vou apagar aqui, ó, para mostrar um exemplo aí desse cálculo do fator de potência. Vamos dizer que esse mesmo equipamento foi corrigido o fator de potência dele. Foi corrigido e a carga reativa agora é só de 100 VAR. Porque quando a gente fala corrigir fator de potência, a gente está falando diminuir esse VAR. Então vamos dizer que 100 VAR agora é aqui embaixo. Vamos fazer o cálculo de novo para saber qual é o valor dessa potência aparente agora, com 100 VAR, considerando os mesmos 300 watts. Então, esse cálculo vai ser a potência aparente na raiz quadrada de 300 elevado ao quadrado mais 100. Cem também elevado ao quadrado. Vamos ver aí quanto que vai dar. 316.227, eu acho. 316, vírgula só. Não esquece que isso daí é uma vírgula aí na calculadora. Ah, ok. Tá? Então deu 316. Deu quanto? A resposta é essa aqui. 310. Não esquece, colega, de colocar aqui, ó. Não esquece aqui, ó. O parêntese é dentro da raiz. Bem, deu 316, né? A nossa resposta anterior, ó, a nossa resposta anterior foi 500, ó. Então, só com a diminuição da potência reativa, né? Por exemplo, eu coloquei um capacitor lá e a minha potência reativa caiu para apenas 100. Então, eu tive uma diminuição bem significativa aí da potência aparente fornecida. Alguém viu o Romeu? Alguém viu o Romeu? Não esquece de deixar o microfone no mudo, colega. Então, vamos calcular agora o novo fator de potência com esses 100 aí.
Quanto que vai dar esse novo fator de potência? Porque esse novo fator de potência, né, é 300 dividido pelo 316 que a gente acabou de achar. Fiz a conta aqui, vai dar 0,948, né? Só colocar vou colocar 0,95, arredondando aqui. Conseguiram achar o mesmo valor? Deu isso aí mesmo. Né? 948, eu estou arredondando para 0,95. Então, vejam só. Quando o fator de potência anterior, eu estaria pagando multa, porque o fator de potência anterior deu 0,6. Não teve correção do fator de potência. Só que quando eu estou utilizando o fator de potência corrigido, né, eu botei um banco de capacitores, e aí ele fez reduzir esse reativo, o meu fator de potência ele subiu para 0,95. Então, lembra que eu falei que acima de 0,92 não paga multa? Então, esse equipamento, quando eu coloquei um banco de capacitor, ele corrigiu esse fator de potência para 0,95. Então, eu estou isento de pagamento de multa com esse equipamento agora. É por isso que na indústria existe banco de capacitores. Professor, esse 0,95 seria o quê? Volts? O que é? Não, esse 0,95 ele não tem unidade. É direto, é uma relação de uma potência com outra potência. Não há com frequência também não, né? Não. Vamos dizer que é relação de consumo. Isso. Porque lembra que eu falei que a concessionária ela fornece potência aparente, que é o S? Ela fornece potência aparente. E nós estamos consumindo potência ativa. Então, esse fator de potência é justamente a relação entre potência ativa com potência aparente. O quanto eu estou consumindo da potência que eu estou entregando. Então, nesse caso aqui, eu estou consumindo 95% da potência que me foi fornecida. Então a gente pode alterar a potência ativa e a reativa para atender as necessidades da empresa, do equipamento lá. Isso. Potência ativa é muito difícil você conseguir diminuir, porque se você diminuir potência no equipamento, ele perde eficiência. Mas a potência reativa nós conseguimos corrigir utilizando capacitores. Certo. Beleza? Então, isso daí que envolve aí a parte de potência ativa e reativa. E como a gente consegue, a partir de agora, calcular... Lembra? Onde é que tu pôs aqui, ó? Não esqueça de... Não esqueça de colocar o microfone no mudo, tá, colegas? Olá, o pessoal da creche. Ok, pessoal? Essa explicação introdutória aqui foi só para a gente ter ideia de onde está vindo essa parte de fator de potência. Esse fator de potência nós vamos utilizar bastante, não só agora no meu módulo, quanto o próximo professor que for dar instalações, por exemplo, ele também vai utilizar esse conceito de fator de potência. Então, até agora,
Deixa eu só aumentar aqui a letra. Até agora, a nossa fórmula de potência ela é escrita dessa forma aqui, né? Tensão vezes a corrente elétrica, né? Foi dessa forma que eu apresentei para vocês a fórmula da potência. Professor, Pode falar, irmão. tem questão lá no exercício que você passou de hoje? Sim, diga lá. Se tem questão que está passando agora? Sim, tem sim. Essa aqui do cálculo do fator de potência já tem uma lá. Tá, ok? Não se preocupe não que hoje eu quis logo passar a lista de exercícios para vocês já darem uma lida, mas a apostila com o assunto eu ainda vou passar para vocês até amanhã. É porque eu não consegui terminar o assunto. Eu só tinha terminado a lista de exercícios, ok? Ok. Tá. Então vamos dar sequência aqui. Então, eu tinha falado que essa fórmula aqui ela era tensão vezes corrente. A partir de agora, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Tensão vezes corrente vezes fator de potência. Então, a nossa fórmula de potência, agora, ela vai sair dessa tensão vezes corrente e vai agregar agora um terceiro fator, que é esse FP, que é justamente o fator de potência. Quando eu falei no início da aula que eu coloquei exemplos de chuveiro elétrico, forno elétrico, todas essas coisas, isso daí são circuitos resistivos. E o fator de potência para circuitos resistivos é justamente 1. Então, se o fator de potência é 1, significa que quando eu multiplicar 1 vezes tensão vezes a corrente, eu vou ter a mesma coisa que eu tinha antes, né, da potência elétrica. Então, o que eu estava explicando antes para vocês já era uma introdução sobre potência elétrica, só que o nosso fator de potência, né, aqui em cima, valia 1. Por isso que eu, em nenhum momento eu escrevi fator de potência para vocês ainda, mesmo porque a gente não estava tratando de sistema em sinal alternado. Só que agora nós estamos em sistema alternado. Se o nosso sistema é alternado, o nosso fator de potência agora ele vai ser diferente de 1. Então, por isso que a nossa fórmula da potência vai ser com esse FP, que é o nosso fator de potência na fórmula. Vou fazer um exemplo aqui para não ficar só no falatório e ficar na dúvida. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esse lado esquerdo. E vou colocar um exemplo aqui, inicialmente monofásico. Por que monofásico? Porque o monofásico é o que a gente observa nas residências e vai utilizar essa fórmula aqui em cima. E eu já vou explicar qual vai ser a diferença para o trifásico. Aí é uma explicação, né? Isso, tudo é multiplicação. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Vamos considerar um equipamento de 20
quilowatts. Ele está de 20 quilowatts, ligado em 220 volts. O fator de potência é 0,88. Vamos calcular a corrente elétrica desse equipamento. Beleza? Então, esse aqui é o nosso exemplo que eu quero utilizar agora. Considerar um equipamento de 20 kW ligado em 220. O fator de potência dele é 0,88. Professor, Vai lá, irmão. você não está falando que é monofásico? Sim, monofásico. Vou já falar qual é a diferença. Eu quero explicar primeiro quem é monofásico para vocês entenderem a diferença no trifásico. Aí o Você está 220. ligando no 220? Sim. Então, fase neutro é 220, é? Positivo. Certo. Beleza? Não sei se tem algum colega que veio aí do Nordeste, que está aí ouvindo a nossa aula. Ceará, E- Terra Boa. Deu 3,87, né? Quanto? 3,87. É tudo Não. multiplicando. Tudo multiplicando, mas eu estou pedindo corrente. Ah, tá. Isso aqui. Beleza? Então, o colega que veio aí do Ceará, com certeza ele deve lembrar aí, não sei também faz muito tempo que ele veio, mas deve lembrar que as tomadas lá no Ceará, por exemplo, são tudo 220. É, tudo 220. Isso é verdade. Uma vez eu levei até um Beleza, equipamento aqui pra lá e queimei, foi ele lá. Deu rock. Professor, Tava botando fogo. Opa, pode perguntar aí que tá chamando aí. estão no Amazonas, pô. Pois é, meu colega, mas o conhecimento aqui é o mesmo. Uma Vamos- corrente de 103,30. Positivo, o colega lembrou aí direitinho. Deixa eu ver aqui. 9,68? Não, colega. Vamos ver por que deu 103 a resposta aí do colega. Vocês lembram que quando eu queria calcular corrente, quando a nossa fórmula não tinha fator de potência, a corrente era potência dividido pela tensão. Então, como o nosso fator de potência começou a aparecer, então a gente vai abrir um parêntese aqui na parte de baixo, vai permanecer a tensão, só que multiplicado pelo fator de potência. O que eu fiz? Ó? Vou escrever aqui em cima, tensão, corrente. Tá. Potência vai ser tensão vezes a corrente vezes o fator de potência. Como eu quero achar corrente, potência permanece e divide o que sobrou. Sobrou tensão e fator de potência. Então, por isso que a fórmula fica desse jeito aqui. Então, fazendo esse cálculo, 20 quilowatts é 20.000 watts, né? Lembrando que 1 quilowatt é a mesma coisa que 1.000 watts. Dividido pela tensão 220 e o fator de potência 0,88. Fazendo essa conta vai dar 103,30 amperes. Beleza? Algum colega conseguiu chegar aí nessa mesma resposta aí? Conseguiu compreender como é que chegou nessa resposta?
Então, quando nós temos o cálculo do fator de potência, nós temos que considerar, a partir de agora, esse fator de potência no nosso cálculo de corrente. Deu certo. Beleza? Então, quando o circuito for monofásico, a fórmula é essa aqui em cima. Beleza? Agora, eu quero fazer o seguinte. Professor, rapidinho. Vai lá. Mesmo que seja 220 monofásico e 127 monofásico, a fórmula vai ser essa. Isso, vai ser a mesma. Se meu circuito for bifásico, né, que o colega pode perguntar, a fórmula também é a mesma, tá? Ok. Tá? Porque por mais que seja bifásico, o comportamento para essa fórmula se permanece igual. Tá? Por isso que eu comecei com o monofásico. Agora, vamos fazer um exercício de comparação. Vou escrever a fórmula do monofásico aqui do lado direito, né, que tem alguns colegas chegando agora. Vou apagar aqui a fórmula. A fórmula do monofásico continua escrita aqui do lado direito, tá? E como que é a fórmula do trifásico? Lembra que eu falei na aula, acho que foi na quinta-feira, que o que é o sistema trifásico? São 3 fontes ao mesmo tempo alimentando uma carga. Só que cada fonte vai contribuir com sua parcela individual. E como é que eu represento essas 3 fontes, né, de uma forma bem simplificada, essa explicação, no meu cálculo de potência? Significa que eu tenho 3 fontes multiplicado pela tensão de cada fonte e pela corrente fornecida. Tá? Então, esse 3 aqui significa que eu tenho 3 fontes, é um sistema trifásico me fornecendo potência. Pode ver, ó, que essa fórmula aqui permanece igual ainda. Lembra que eu falei naquela explicação que o sistema trifásico são 3 fontes monofásicas conectadas na mesma carga? Então, esse 3 aqui, multiplicando a potência do monofásico, é aquela explicação que eu falei semana passada. Aqui só tem uma observação. Essa fórmula, ela é válida para sistemas equilibrados. O que isso quer dizer? Eu tenho 3 fases, ok? Eu tenho uma carga aqui, que cada ponto dessa fase vai consumir carga elétrica de forma igual. Isso aqui é o que a gente chama de sistema equilibrado. Só que como é que é o nosso sistema de distribuição aí na residência, né? Vamos pensar dessa forma aqui. Eu tenho uma casa, eu tenho uma segunda casa e tenho uma terceira casa. Tá? Vou colocar esse desenho mais grosso aqui, o neutro. Vamos lá. Liguei uma, liguei no neutro. Liguei na segunda, liguei lá no neutro. Liguei na terceira e liguei lá no neutro. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que tem na casa de uma pessoa? Será que os 2 vizinhos
tem a mesma coisa? Não. E será que também o que eu estou usando na primeira casa, as outras duas casas, também estão usando ao mesmo tempo, com o mesmo valor? É muito difícil. Então, qual é a nossa realidade? A nossa realidade são sistemas desequilibrados. Essa é a nossa realidade. Então, como é que fica a nossa fórmula para o nosso sistema real, né? Como que funciona? Vai ser a mesma potência, tensão vezes corrente vezes fator de potência, só que o nosso 3, ele vai estar dentro de uma raiz quadrada. Beleza? Eu vou apagar aqui embaixo. Então, como que fica a nossa fórmula? A nossa fórmula vai ser, para sistema trifásico, potência igual a raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o fator de potência. Tirar a primeira raiz, né? Pode tirar a primeira raiz e depois faz o mesmo cálculo aí anterior. Então, como a nossa realidade são sistemas desequilibrados, então o nosso conceito de potência vai ser utilizando a raiz de 3. Esse equilibrado ele é usado onde? Pode ser muito utilizado em motores elétricos, por exemplo. Motores elétricos, porque as três bobinas apresentam a mesma resistência elétrica. Então, pode considerar um motor elétrico equilibrado, por exemplo. Então, vamos fazer um segundo exercício aqui, um segundo exemplo. Professor, Pode perguntar aí. motores de luz, eles são equilibrados ou desequilibrados? Na verdade, você está falando do motor de luz, mas ali, na verdade, é um gerador, né? Então, geradores, você nem sempre vai ligar eles do mesmo jeito, né? Então, você considera um gerador um sistema desequilibrado, porque nem tudo que tu liga nele é a mesma carga sempre. Ok, obrigado. Ok? Então, vamos fazer um segundo exemplo. Vamos considerar agora, um equipamento, de novo, de 20 quilowatts. É o mesmo equipamento que eu estou utilizando agora, que eu utilizei lá no monofásico, só que vamos dizer que a gente comprou o mesmo equipamento de 20 quilowatts trifásico. Trifásico em 220. O fator de potência dele também é 0,88. Então, é o mesmo equipamento anterior, só que o anterior era monofásico e agora temos um equipamento trifásico. Qual a nova corrente? Não vou colocar nova não, né? Qual a corrente elétrica desse equipamento? Lembrando, né, que corrente elétrica, né, naquele triângulo que nós utilizamos, potência dividido pela tensão vezes o fator de potência vezes raiz de 3. O cálculo é dessa forma aí. Vamos ver quanto é que dá aí.
Não esquece de usar parênteses e essas coisas aí. Cento e 152. Não, colega. O Caio quase acerta, só que eu acho que ele só fez dividir. Você acha que só utilizou 20. Quando fala quilowatts, é 20 mil watts, tá, colega? Então, Caio, você só esqueceu de multiplicar por 20 mil. Eu multipliquei. No caso, não seria dividindo? 20 mil dividido para 220 vezes 0,88 vezes raiz de 3? Isso, mas fez dessa forma como eu estou escrevendo aqui agora? Dividindo aí com parênteses dentro aí? Ah, não, faltou parênteses. Deu 59,64. Deixa eu ver aqui, positivo. É 59,71. O meu deu 71 também. Eu acho. A calculadora é científica de vocês? Ou é do celular que está usando? Científico. Deixa eu ver aqui. 20. 20 mil dividido por 333,92. Eu deu certo também. 59,64. Rapidinho. Meu Deus, 5,9. 5,96. Eu acho que você está esquecendo. Quem deu 5,96 está esquecendo que é 20 mil, tá? Olha aqui. 59,64 deu o meu agora. Depois que eu botei os parênteses. Tá, peraí, rapidinho. Tá em parênteses. Eu estou fazendo aqui, na minha calculadora científica, está dando também o mesmo resultado, 59,64. Tem que ver se não foi só arredondamento, alguma consideração aí. Mas chegamos praticamente no mesmo resultado aí, né? Então vamos fazer um comparativo aqui. A corrente, vou colocar monofásica, deu 103,30 amperes. E no trifásico deu 59,64. Veja aí a comparação. Vocês podem observar que foi o mesmo equipamento de 20 kW, só que um em trifásico e um monofásico. Então, quando nós utilizamos sistema trifásico, nós estamos conseguindo equilibrar. A palavra não é equilibrar, nós conseguimos dividir em 3 fontes o consumo de um mesmo equipamento. Ou seja, cada fonte ela vai fornecer 59,64 para fazer funcionar um equipamento trifásico. Professor, isso influencia na conta de luz? Final do mês? Não, lembra que qual é o nosso cálculo de energia? Lembra que é em potência? Lembra que é em potência? Quando eu estou falando 20 kW, monofásico ou trifásico, eu continuo falando de 20 kW. Não mudou o parâmetro de cálculo.
Mas aonde é que muda esse valor aqui, de 103 para 59? O que influencia aí? Vou fazer uma pergunta mais direta. Qual seriam os disjuntores para o monofásico e qual seria o disjuntor para o trifásico? 63 e 100 e... Acho que 120. 120 eu não lembro se existe, colega, mas eu Não, acho eu que acho que mais o não. de Aí vai 100... para 150, não vai não? Não, 125. Ah, isso, 125, verdade, verdade. Então, vamos pensar no seguinte: qual seria a diferença de preço de um disjuntor de 125 amperes e um de 63? A diferença seria bem grande. Com Eu não sei certeza. Por se esse exemplo, 125 seria um caixa moldada. Ainda positivo, né? não lembro de ter visto desses menores, só caixa moldada de 125. Não existe, né? Vou colocar uma imagem aqui para os colegas que não conhecem esse modelo de disjuntor, para eles conhecerem aqui, ó. Só um momento. Por exemplo, se o nosso circuito fosse mono, de 125 amperes, primeiro que por mais que fosse caixa moldada, que é esse disjuntor que eu estou colocando agora aqui na imagem, nós iríamos apenas utilizar 2 terminais desse disjuntor. Tá ok? Deixa eu só pesquisar aqui. Pesquisar. Só um momento. Se fosse um disjuntor trifásico para 59 amperes, teria que ser um disjuntor de 63, que seria esse disjuntor que eu vou colocar agora aqui na imagem. Então, esse disjuntor da direita é o disjuntor que nós conseguimos encontrar com maior facilidade em mercado local, enquanto o caixa moldada, ele também tem uma facilidade de encontrar, só que o custo de um para o outro é bem mais significativo do que esse disjuntor da stack da direita, por exemplo. Então, e outra coisa, qual seria o cabo para o equipamento no sistema trifásico? Com esse valor de corrente de 59 amperes, eu acredito que um cabo de 16 milímetros atenderia esse equipamento aí, no trifásico. No mono seria o quê? Algo em torno de 30 e 35? Estou dando uma olhada nesse exato momento aqui na tabela da 5410. Positivo. Se você chutou e deu um chute certeiro. 35 milímetros. Ah, não foi chute não, foi experiência. Eu vou acreditar nisso. 35 milímetros, colega. Então, vamos de novo pensar naquela parte, na parte que dói mais. Então, o custo para o cabo 35 milímetros também seria bem mais significativo aí nessa instalação do que um cabo 16. Então, o principal fator aqui
não só, é claro, né, que a parte financeira de uma instalação elétrica dessa daí, ela está muito elevada. A gente está fazendo uma análise bem simples, só olhando a parte de disjuntor e cabo, né? Se esses motores tivessem, esses equipamentos, desculpa, tivessem ligado a uma grande distância, com certeza teria outros fatores a serem considerados aí também. Então, sistema trifásico. Nós temos 3 fontes fornecendo energia de forma que eu consiga atender o mesmo equipamento com uma corrente menor. Beleza? Então foi por isso que eu quis utilizar aqui o 220 fase neutro, né, que é o sistema na nossa região Nordeste aí. Não sei se lá para o Sul, Sudeste também tem, mas eu sei que Nordeste fase neutro é 220. Então, se nós tivéssemos equipamento 220 monofásico, a corrente seria bem mais elevada. E um 220 trifásico, a corrente é bem menor, porque a contribuição de 3 fontes, elas vão ser uma contribuição proporcional. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento até agora? Professor, Pode perguntar, irmão. eu não entendi muito bem em relação ao 220 trifásico, porque lá no 220 monofásico, fase seria 380, né? Tem como o senhor dar só uma esclarecida nisso daí? Por favor. Isso, né? É porque esse exemplo que eu estou utilizando aqui, né, o monofásico, o exercício que eu fiz anteriormente, eu considerei um equipamento de 20 kW, né, monofásico. Eu não estava utilizando esse trifásico aqui. Esse trifásico 220 é o que a gente utiliza aqui no Amazonas. Ou seja, fase neutro aqui no Amazonas é 127 volts. Fase 220. Quando eu falei agora no exercício anterior que o 220 era monofásico, eu estava falando que de fase para neutro era 220. E sim, na citação que você está fazendo, fase nesse sistema é 380, sim. Aí Então, pode falar. Então, nesse caso aí, eu teria que fazer isso daí no fechamento do motor, né? Porque o motor a gente fecha 220, 380, 440, certo? Certo. Positivo, é dessa forma assim. Aqui eu estou fazendo um exemplo generalizado, né? Que eu estou considerando um equipamento. Motor, que é a minha próxima explicação, ele vai entrar mais um fator aqui, que é o fator rendimento. É o que eu vou já explicar isso. Estou aguardando aí se mais algum colega tem mais alguma dúvida aí, mais algum questionamento para fazer. Né? Não tendo dúvidas, colegas, o que eu quis passar aí nesses 2 exemplos, né? Que no sistema monofásico, como o nome diz, né, nós temos apenas uma fase, nós temos uma contribuição de fonte. Então, essa fonte ela tem que suprir toda a carga desse motor, desse equipamento, né, que eu coloquei, de forma única. Quando eu tenho um sistema trifásico, eu consigo ter uma redução de corrente, por isso que esse equipamento de 20 kW em trifásico 220, ele baixou a corrente, porque agora eu tenho 3 fontes alternadas alimentando esse sistema. Então, quando eu falo sistema trifásico, eu estou falando que há 3 fontes ligadas nesse sistema para fazer funcionar esse equipamento. Beleza, pessoal? Então,
Deixa eu anotar e vou fazer igualmente como eu fiz no monofásico, né? Deixa eu apagar aqui esse lado esquerdo. Deixei aqui do lado direito a fórmula da potência em sistema trifásico. E quando nós temos agora aqui a pergunta que alguns colegas já devem estar se perguntando. E motores elétricos, né? Nós temos motores elétricos também monofásico, né? E temos também motores elétricos trifásicos. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no transformador. Existe o motor elétrico bifásico? Não. Positivo. Do mesmo jeito que não existe transformador bifásico, não existe motor bifásico. Por que não existe? Porque o funcionamento fase neutro é o mesmo funcionamento fase. Apenas substituir o meu neutro por uma fase. Então, por isso que o comportamento monofásico, fase neutro, e o comportamento fase também são considerados comportamentos monofásicos. Não existe um comportamento bifásico. Ou é monofásico ou é trifásico. Então, todo motor elétrico, qual é a função do motor elétrico, né? É converter energia elétrica em energia mecânica. Então, para que eu utilizo motor elétrico, né? Por exemplo, eu tenho um poço na nossa residência. Eu quero que esse motor elétrico tire a água lá do poço e jogue para algum lugar, né? Uma caixa d'água, por exemplo. Eu tenho um motor elétrico que vai mover uma esteira. Só que todo motor elétrico também tem o quê? Ele tem aquecimento, tem desgaste mecânico, tem desgaste por rolamento, o rolamento pode travar, pode fazer qualquer outras coisas, né? Então, o que acaba acontecendo? Que parte dessa energia elétrica fornecida, ela vai ser desperdiçada, ela perde eficiência, o motor elétrico, né? Então, existe um fator chamado fator rendimento. O que é esse fator rendimento? É a potência elétrica fornecida que é efetivamente convertida, né? Potência mecânica, né? Então, todo motor elétrico também tem rendimento. Ele tem um fator de utilização. Deixa eu achar aqui uma placa de motor. Só um momento aqui para mostrar isso aqui. Professor, nesse caso, vai entrar CV nessa história? CV é o jeito que a gente fala de potência, né? Então, vai entrar também, mas não quer dizer que CV é o rendimento, tá? Ah, ok. Tá, deixa eu só achar uma placa aqui de motor para exemplificar aqui para vocês. O que seria esse CV? CV a gente chama de cavalo-vapor. É uma escala de potência. Vou já explicar. Deixa eu só achar aqui uma placa de motor.
Pô, o que eu quero achar, não estou conseguindo achar. O que eu quero mostrar, não estou conseguindo achar aqui na internet. Tá, daqui a pouco. Se eu não achar hoje, eu coloco daqui a pouco lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Mas todo motor, ele tem que vir escrito. Achei. Espero que dê para todo mundo ver aí. Por exemplo, aqui é uma placa de motor da WEG. Vou circular em vermelho para ver se os colegas conseguem ver aqui. Ó. Esse 0,83 aqui, ó, vocês podem ver que está escrito. Se não conseguir ver, mas eu estou escrevendo aqui do lado esquerdo. Rende, entre parênteses, percentual. Tá? Se não estiver dando para ver, o que tá escrito nessa placa de motor é isso aqui, tá? Rendimento e percentual entre parênteses é a mesma coisa que essa letra grega que eu estou utilizando, que significa rendimento, tá? Ou seja, de 100% de energia elétrica que está sendo fornecida, esse motor elétrico só está consumindo efetivamente 83%. Aí vocês podem perguntar, e os outros 17%? Bem, aqueles outros 17% está sendo perdida por aquecimento, no rolamento, na carga do eixo e por aí vai, entre outros fatores aí. Então, a primeira parte de um motor elétrico que eu quero mostrar aqui para vocês é essa parte de rendimento, tá? Então, rendimento é uma relação da potência utilizada pela potência fornecida. A potência fornecida é a potência elétrica, é a potência mecânica e a potência usada. Aqui do lado, na parte superior, está escrito HP e CV, né? Então eu vou escrever na nossa tela aqui das anotações que eu estou fazendo, tá? Só um momento. Então, respondendo aí a pergunta de um dos colegas, né? O que é CV ou HP, né? CV é uma nomenclatura que nós falamos que se chama cavalo-vapor. Cavalo-vapor nada mais do que uma unidade de potência em que um CV equivale a 735,499 watts. Isso significa um CV. HP é horsepower, se não me engano. Eu acho que é horse potência. Não, é power. Mas também significa a mesma coisa. Cavalo, potências em cavalo. Tá? E esse HP, ele equivale a 745,7 watts. Ou seja, se o motor vem escrito em CV ou ele vem escrito em HP, nós temos que pegar o que ele está escrito, né? Se está em CV ou se está em HP. E converter em watts. Opa. Peraí que caiu o meu mouse aqui.
Beleza, pessoal? Então, quando eu estou dizendo que um motor tem 1 HP ou um motor tem 1 CV, eu estou nada mais falando do que potências mecânicas. Então, eu tenho que transformar essa potência mecânica em potência elétrica. Então, a forma de eu poder utilizar é através dessa conversão aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o colega que perguntou o que é CV, o que é HP, né? É nada mais do que as potências de um determinado motor utilizada de forma mecânica. Então, eu sabendo a potência mecânica, eu consigo calcular a minha potência elétrica, desde que eu tenha o rendimento desse motor. Pessoal, em questão de potência, como é que a gente pode deduzir isso aí? O que é mais potente, é CV ou HP? Fazendo uma pergunta assim, mais ou menos. Assim. Na verdade, você está vendo, né, que se for por, vamos pelo, como você está perguntando, né? O que é mais potente, CV ou HP? Você está vendo que HP tem 745,7 watts. E o CV tem 735,49. Então, se respondendo a sua pergunta assim de forma direta, o mais potente seria HP, porque a conversão de HP para watts, ela é uma relação maior. Ok? Então, respondendo talvez, acho que uma pergunta que você pode estar se fazendo, quem é que determina se é CV ou se é HP, né? Depende do fabricante que está construindo o motor elétrico. Posso lhe garantir que se fosse América do Sul, eles utilizam muito CV. Estados Unidos e Inglaterra, eles utilizam muito HP. Na Europa, em geral, também é CV. Então, depende muito do fabricante, depende muito de onde vem o equipamento que a gente está falando. Tá ok? Então, deixa eu anotar aqui do lado direito, aqui o que é rendimento. E anotar, deixar aqui do lado direito aqui a nossa tabela. E como é que fica a nossa fórmula, né? A nossa fórmula de potência que a gente está aprendendo, né? Em motores trifásicos, motores monofásicos, a fórmula fica tensão vezes a corrente elétrica vezes o fator de potência, e agora vai aparecer o rendimento. Ok? Então, em motores monofásicos, quando começa a aparecer cálculo de motor, nós temos rendimento como mais um elemento aí na nossa fórmula. Então, por isso que todo motor elétrico, quando nós utilizamos para fazer cálculo de corrente, nós temos que saber o seu rendimento. Tá? E para que eu quero saber corrente, né, em motor elétrico? Que justamente é a pergunta principal de hoje. Para saber qual é o cabo que eu preciso instalar, para saber qual é o disjuntor que eu preciso utilizar para proteger esse motor, e entre outros fatores, né? Será que o disjuntor que eu vou comprar para um determinado motor é o disjuntor correto?
é o disjuntor certo? Então vamos fazer um exemplo aí de justamente para a gente saber isso daí. Tá? Vamos considerar, no nosso exemplo, vou apagar essas fórmulas aqui do lado direito, vou deixar só a nossa tabela de conversão aqui. Então vamos fazer um exemplo aqui para justamente isso daí. Considere um motor de 7,5, deixa eu ver aqui o que eu usei, HP. Considere um motor de 7,5 HP ligado em 220, onde o fator de potência é 0,88 e o rendimento deste motor é 0,85. Qual a corrente elétrica deste motor e qual o disjuntor a ser utilizado? É que a gente pode encontrar essa situação, né? Chegou um cliente, diz que tem um motor de 7,5 HP e ele disse que é ligado em 220. Esse 220 é monofásico, tá? Esse motor é motor monofásico. E, professor, me tira só uma dúvida que eu dei uma voada aqui. O que quer dizer essa letra aí mesmo? Essa letra aí é corrente. É o valor, a corrente que a gente quer achar. Ah, ok, valeu. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa conta aí, enquanto eu vou pegar uma água aqui rapidinho. Vão fazendo essa conta que eu já... Beleza, pessoal, já voltei rápido. Já conseguiram calcular a corrente aí? Vamos lá, eu vou montar aqui a fórmula enquanto quem já estiver calculando aí consiga achar. Lembrando, né, que eu estou pedindo aqui nesse exemplo corrente elétrica desse motor. Bem, se eu quero corrente elétrica, vamos partir lá do princípio. Vamos ver qual é a resposta que o colega está colocando aqui. 19,01, quase, colega. Você calculou para o trifásico, que é o próximo exemplo que eu vou colocar. Lembra que eu estou pedindo? Eu escrevi aqui para o motor monofásico. O motor monofásico ele não vai levar a raiz de 3. A diferença para o motor trifásico é que ele vai aparecer a raiz de 3, tá?
Está dando 33,98. 33,98. Positivo, isso mesmo, 33,98. É que o colega aqui ele respondeu 19,01, né? Eu só estou explicando para ele que ele fez o cálculo por trifásico. Então vamos lá. Só um momento aqui que tem que colocar meu notebook para carregar. Só um minuto. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui a pergunta. Beleza, então. Vamos lá. O princípio básico. Eu quero achar corrente, potência dividido pela tensão. Apareceu agora o fator de potência multiplicado pelo rendimento. Então, motor de 7,5 HP. Então, eu tenho que pegar 1 HP e multiplicar pelo valor dele. Como são 7,5, é 7,5 vezes 745,7. Não esquecendo que essa parte de cima é entre parênteses. Dividido por 220 vezes o fator de potência que eu coloquei, 0,88. Vezes o rendimento desse motor. Esse motor é um rendimento de 0,85. Então, essa resposta aqui, 33,98 amperes é a corrente elétrica desse motor. E qual seria o disjuntor para ele? amperes. Quase, colega. Dá para usar o de 36 nesse motor aqui ainda. E curva C, B ou D? C. Positivo. Curva C. Monofásico, né? Isso. Na verdade, como esse motor é monofásico, pode quase considerar ele curva D. Pode considerar até curva D. Só que curva D, essa corrente de partida ela é muito elevada. Então, monofásico, nós podemos, quase certeza, utilizar a curva D. Professor, Pode ir lá. mas o disjuntor aí, se a gente for comprar, a gente não vai pedir um disjuntor monofásico. Teria que ser um bifásico ou um trifásico, né? Não. Aqui é disjuntor monofásico. Mas o nosso 220 não vai ter que duas fases para esse motor? Assim, se esse monofásico, se o nosso 220 for fase, sim, nesse caso, um disjuntor bipolar.
Isso, exatamente, bipolar. Isso mesmo. Tá? Se esse motor tiver instalado lá no Ceará, né, lá na região Nordeste, seria um disjuntor monopolar, que lá a fase neutro é 220. Beleza, senhores? Então, esse é o valor da corrente para monofásica. Vamos fazer agora a mesma aplicação, o mesmo exemplo, só que agora esse motor é trifásico. O que vai mudar aqui? O que vai mudar aqui é que o motor trifásico ele vai ganhar, deixa eu colocar outra cor aqui, ele vai ganhar a raiz de 3 na fórmula dele. Então, esse exercício aqui vai ser praticamente a mesma forma de aplicação. A fórmula aqui embaixo é a mesma, só que com a raiz de 3 aqui embaixo também. Então, vamos para a mesma pergunta. Qual é a corrente elétrica agora desse motor e qual vai ser o disjuntor utilizado nesse motor? Vamos dar um tempo aí para fazer esse cálculo aí. O motor, também um motor de 7,5 HP ligado em 220. Agora esse 220, agora que eu vim ver, está faltando o V aqui do volt. Agora esse 220 é trifásico. E vamos considerar esse mesmo motor com fator de potência 0,88 e rendimento também 0,85. Então, enquanto os colegas estão fazendo a conta, vamos... 19,62. Positivo. E qual é o disjuntor agora? R$ 25? Positivo, 25. Outros colegas conseguiram aí achar a mesma resposta? Qual é que juntou mesmo? 25. Positivo, 19,62. Então fica 3 vezes 220 vezes 0,88 vezes 0,85. Então eu não consigo desenhar essa rede de 3, vou desenhar manual aqui. Então essa Eu posso resposta... pôr no cálculo, eu posso pôr essa raiz de 3 tanto no começo quanto no final? Tá falando se pode colocar aqui do lado do 85? Isso, porque eu fiz assim, deu a mesma coisa. Deu o mesmo Ah, valor. não. Aqui tanto faz. Como tudo é multiplicação, a ordem que você vai colocar aqui não vai modificar, não. A ordem dos fatores não altera o produto. Positivo. Tá? Então, esse valor de corrente desse motor agora trifásico, né? 19,62 e o disjuntor de 25 amperes. Esse caso aqui, curva C.
Então vocês podem ver que A novamente, né, bitola, e a bitola do condutor? 4 milímetros. Um cabo de 4 milímetros aí. Tá, valeu. Quer ver? Deixa eu só conferir aqui. Caberia, tabela- eu acho que até um 2,5, né? eu estou olhando aqui a tabela, deixa eu colocar aqui a tabela para vocês observarem também aqui. Tá, deixa eu colocar aqui. Beleza. Lembrando, né, que essa aqui é a tabela 36. Tabela 36, a nossa referência em geral, B1. Número de condutores carregados. 3, porque é trifásico, né? Deu 19,62. Então, esse cabo que conduz 21 amperes, esse cabo que conduz 21 amperes é o cabo justamente que você acabou de mencionar, 2,5. Mas por desencargo Mas de o disjuntor, consciência, eles colocariam de 4, né? Aqui a gente não está considerando O distância, né? condutor ia ser menor que o disjuntor. Oi? O fio seria menor que o disjuntor. exatamente isso que eu ia falar, né? Que o cabo não tem que ser maior. Isso, é isso que eu já ia falar também. Nós estamos só considerando a corrente do motor, né? Não está considerando distância, não está considerando nada disso. Só que o nosso disjuntor é de 25 amperes. Então, se o nosso disjuntor é de 25 amperes, o cabo de 2,5 já não atenderia. Teria que ser justamente o que os colegas observaram. O cabo de maior seção, a próxima seção, de 28, que é o que eu comentei. Seria um cabo de 4 milímetros, porque o disjuntor que nós estamos utilizando é o disjuntor de 25 amperes. Então, o cabo tem que ser maior que o disjuntor. Então, para o cabo ser maior que o disjuntor, tem que ser um cabo de 4 milímetros. E se fosse o exemplo anterior, né, que foi 33 amperes, né? Vou colocar em azul, né? Em azul, número de condutores carregados, 2. Por isso que eu estou falando que tanto monofásico como bifásico, a norma considera como o mesmo comportamento. Então, 2 condutores. Onde nós utilizamos 2 condutores? Em 127, quando é fase neutra, em 220, fase-fase. Então, por isso que a gente não considera circuito bifásico um circuito diferenciado. Olha só, a corrente deu 33,986. Esse condutor tinha que ser pelo menos um condutor de 6 milímetros para poder atender esse motor monofásico. Como o disjuntor também seria 36, esse condutor de 6 milímetros continua nos atendendo. Por que tem que ser esse B1 como referência mesmo? B1 é porque B1 é o jeito de instalar. Ele considera condutor embutido dentro de um conduíte, e esse conduíte está dentro de uma parede. Essa tabela está na apostila? Não, essa tabela não está na apostila. Na verdade, eu só passei hoje os exercícios. Essa parte aqui de cabo, eu só estou dando um adiantamento do que o professor de vocês de instalações elétricas vai passar para vocês. Beleza? Isso aqui é só uma explicação para vocês saberem por que eu estou passando isso daqui, né? A gente está calculando isso daqui, mas para que a gente está utilizando isso aqui, entendeu?
Então, colegas, por isso que eu, voltando aqui para o nosso cálculo aqui da corrente do motor elétrico, é por isso que a maior parte da indústria prefere utilizar sistema trifásico, porque com o sistema trifásico nós conseguimos valores de corrente menor. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Motores trifásicos, eu sempre vou utilizar 745,7, que é o que a gente fez o cálculo agora, o fator de potência. Não, olha só. 745,7 está vindo daqui, ó. HP. Eu utilizei HP para poder fazer essa conversão aqui, ó. Vou circular em azul agora. Ah, entendi. Entendeu? Se eu tivesse colocado aqui, considere um motor de 7,5 CV. Aí não era mais o 745, você usaria o 735,499. Multiplicado pela quantidade de HPs, né? Multiplicado ou pelo HP ou pela quantidade de CV. Tá? Aí vocês podem perguntar, e o fator de potência e rendimento? E isso está escrito na placa do motor. Beleza? Então, essas informações nós vamos conseguir aonde? Na placa do motor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vejam essa outra placa de motor aqui que eu estou colocando. Onde que está o rendimento, né? Quase não está aparecendo bem detalhado porque ficou embaçado. O rendimento é esse 76 aqui, ó. 76. Apareceu o percentual R, apareceu isso aqui escrito. REND, entre parênteses, percentual. Tá? Vou colocar aqui em cima. Isso aqui é rendimento. Ok? Vamos ver se esse motor traz o fator de potência. Aqui também trouxe. Olha aqui esse fator de potência, 0,8. 0,8. Isso significa que 20% da energia desse motor está sendo jogada fora. Ou seja, esse motor é um motor ineficiente, eu vou considerar assim, né? É um motor que joga muita energia fora. Tem que ser até quanto a porcentagem assim, mínima assim, para não ser considerado que desperdiça muito? Meu colega, eu considerando acima de 10%, eu já estou considerando jogando energia fora, mano. Entendeu? Porque acima de 10... Esse daí já é minha opinião pessoal, né? E qual seria o valor mínimo ou o valor máximo aí, professor, nesse caso? Não, se existisse um motor com 100% de rendimento, seria ideal. Mas, infelizmente, não existe motor 100% ideal. Não existe motor com rendimento 100%. Todo motor ele vai ter um rendimento abaixo de 100%. Professor? Vai lá, irmão, pode perguntar. No caso, então, esses 20% que ele está jogando fora, a gente paga também por esses 20%, né? Com certeza. Infelizmente, desperdiçou energia, vai refletir lá no bolso. Então, por exemplo, quando a gente for comprar motor elétrico, são 2 fatores que nós temos que olhar. O rendimento
e o fator de potência. Ele é 2 de voltagem, né? Não é voltagem, são dois. Você está perguntando voltagem ou está perguntando desses fatores que eu estou dizendo? Volt. Ah, tá. Esse motor aqui, ele permite 2 fechamentos, né? Que é isso aqui, acho que é isso aqui que você está perguntando, né? Sim, então é isso aí que eu estou prestando atenção aí. Isso. Ele pode ser. Quando a gente fala que ele tem 2 tensões, na verdade, a tensão principal dele é 220. Então você liga ele direto em 220, ou você vai ligar em 380 fazendo uma estrela. Isso. Porque qual é a tensão que tem na fase para neutro numa estrela? 380. É justamente o valor de 220. Respondendo aqui a pergunta do Jairo. Entre parênteses, onde que está HP e CV, né? Aqui em cima. Ó. Então esse motor aqui ele é de 4 HP. Esse motor também, vamos dizer que não tenha aqui os fechamentos, né? Porque o fechamento ele já está me dizendo que é trifásico, né? L1, L2, L3. Se não tivesse esse fechamento aqui, olha aqui, ó. Tá vendo uma letra V e esse número 3 aqui do lado esquerdo? Ele está querendo dizer que é uma tensão trifásica esse motor. Vou colocar outro parâmetro aqui que esse motor também é importante ser observado. Eu fiz um comparativo aí, para quem lembra, né? Que comprava produto paraguaio, né? Qual é o problema do produto paraguaio esterilizado aqui no Brasil, né? E existia muita pirataria do Paraguai para cá para o Brasil, porque o produto paraguaio vinha com problema. Porque lá no Paraguai a frequência da rede é 50 Hz. E aqui no Brasil é 60. Então, esse motor também tem que vir com a especificação da frequência, né? Deixa eu apagar aqui um pouco para não ficar muita informação. Mas está bem aqui, ó. Esse motor aqui ele pode ser usado aqui no Brasil, porque a frequência desse motor é de 7 Hz também. O que mais que tem nessa placa de motor que dá para informar vocês? Esse 40 graus aí é a temperatura do motor, é? Temperatura ambiente. Deixa eu ver aqui embaixo. Tá vendo que está escrito ANB? Sim. Quer dizer ambiente. Esse motor pode trabalhar numa temperatura ambiente de até 40 graus. Vou fazer essa pergunta aqui já para finalizar essa parte da placa do motor. Quando precisa trocar rolamento, os colegas que trabalham na área, olha na placa do motor ou desmonta o rolamento para ver qual é a referência do rolamento? O senhor já ia falar para a gente aí do lado, né? Então, se o motor ainda tiver a placa dele, essas informações aqui, ó, do lado direito, são justamente os rolamentos que esse motor utiliza. Então, você não precisa primeiro desmontar para descobrir qual é o rolamento. Na placa do motor vem dizendo, ó, esse motor, essa placa aí, 6205 e 6204. São os dois rolamentos que são utilizados.
Esse motor aqui, ele é de 4 HP. Como é que eu sei que ele é 4 HP? Porque, entre parênteses, o HP que está maior aqui, ó. Então, 4 HP. Eu ia fazer essa mesma observação que o José fez aí, né? Porque a gente, pelo menos, acompanha pela. Acompanha por onde? Cortou aí o final. Tá, mas enquanto você vê aí, você consegue falar aí o restante, o que essa placa quer dizer na potência aqui, ó? Que 3, tá vendo aqui do lado de fora, entre parênteses, tá escrito quilowatts? Então, esse motor é o quê? É um motor de 3 quilowatts, porém, entre parênteses, ele é de 4 HP. Os dois colegas que tentaram falar saiu cortado aí. Eu não sei se o que eu falei foi a questão da dúvida de vocês. Tá? Mas eu estou vendo aqui que o José conseguiu compreender aí. Do lado de fora do parênteses, está escrito em quilowatts, 3 quilowatts. Do lado de dentro, ele está falando HP. Ou seja, em quilowatts é 3 e em HP são 4 HP. Beleza, pessoal? Então, por hoje eu vou finalizar essa parte aqui, dar uma pausa, né, nesse assunto, deixar o pessoal dar uma estudada, dar uma compreendida e dar uma revisada também. Essa aula de hoje eu vou colocar até amanhã no YouTube para o pessoal que não assistiu a aula também acompanhar. E, porventura, ficar alguma dúvida, na aula de amanhã eu já respondo a dúvida da aula de hoje. E amanhã a gente faz mais algumas práticas aí desse exercício de potência elétrica para equipamentos trifásicos, equipamentos monofásicos e motores elétricos também. Beleza, pessoal? Professor, valeu, boa noite. Beleza, irmão? Então, Boa noite, pessoal. Boa noite. boa noite, irmão. Amanhã, Cleidson, amanhã eu respondo aí seu questionamento aí. Tá bacana? Falou, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite.